30 metros de altura. Essa é a distância entre a vida e a morte para um artilheiro de helicóptero no Vietnã. Por que esses homens aceitavam voar em alvos móveis de metal? Eles sabiam que a proteção era mínima. Mas sem eles, a infantaria no solo não sobreviveria 10 minutos na selva. O cenário é sempre o mesmo. O soldado está pendurado para fora da cabine, preso apenas por um cinto de segurança de lona. Entre suas pernas, caixas metálicas guardam 2.000 balas de munição perfurante. O vento bate no rosto a 160 km por hora. O barulho das pás do rotor impede qualquer pensamento. Abaixo, a vegetação fechada esconde o perigo. À primeira vista, uma máquina de guerra poderosa. Mas na prática, um alvo frágil e exposto. O artilheiro não tem blindagem. Seu único escudo é uma metralhadora M60, ou uma minigun montada em um suporte móvel. Ele escaneia o horizonte em busca de fumaça ou flashes de luz. O medo tem nomes específicos. O estalo seco de uma AK-47, o som pesado de uma metralhadora .50 ou o estrondo de um canhão antiaéreo de 23 mm. Um único acerto desses calibres maiores desintegra o helicóptero instantaneamente. Na filmagem da época, nota-se: o artilheiro não solta o gatilho, os dedos estão rígidos. Ouve-se o som metálico das cápsulas vazias batendo no piso de alumínio. Estes homens viviam um paradoxo brutal. De um lado, o poder absoluto de disparar milhares de tiros por minuto sobre o inimigo. Do outro, a vulnerabilidade total de estar sentado sobre galões de combustível inflamável. Não havia margem para erro. Se a arma travasse, o helicóptero virava um caixão voador. Os eventos no campo de batalha exigiam precisão cirúrgica sob fogo intenso. Nem todos suportavam a pressão. Era uma função que exigia reflexos mecânicos e nervos de aço. Assim funcionava a guerra aérea na selva. 1965. O início da Guerra do Vietnã. Naquela época, a tripulação de um helicóptero era composta por apenas 3 homens. Um piloto, um copiloto e um chefe de equipe que também operava a metralhadora lateral. Por que essa formação mudou tão rápido? Os combates tornaram-se brutais. O número de aeronaves abatidas disparou. A proteção em ambos os lados do helicóptero tornou-se uma questão de sobrevivência imediata. Um quarto membro foi adicionado à tripulação, o chamado Shotgun Rider. Ele assumiu uma das funções mais aterrorizantes de todo o conflito. O soldado operava literalmente pendurado para fora da aeronave. Ele ficava preso à fuselagem apenas por uma tira de nylon, conhecida como Monkey Strap. No quadro, vê-se o soldado equilibrado no limite do piso de metal, com o abismo sob os pés. Não havia blindagem. O atirador era um alvo exposto ao fogo inimigo vindo da selva. À primeira vista, parecia uma posição tática, mas na prática, era um convite à morte. Muitos perguntam se eles chegavam a cair das aeronaves em movimento. A resposta é sim. O registro histórico confirma os incidentes. Alguns soldados ficavam pendurados pela tira de segurança, enquanto o restante da tripulação os puxava de volta para a cabine. Outros não tiveram a mesma sorte. A tira rompia ou não era presa corretamente. Nesses casos, a queda era fatal. Estes homens participavam das missões mais críticas da guerra. Eles garantiam a segurança em evacuações médicas e davam suporte direto à infantaria no solo. Sua função principal era suprimir posições inimigas com fogo contínuo. O treinamento era rigoroso e exaustivo. Após a preparação, os atiradores eram enviados para os lendários helicópteros Huey e Chinook. Eles voavam e lutavam por horas intermináveis sob um calor sufocante. Logo no início da instrução, aprendiam o sistema de intercomunicação. Precisavam auxiliar o chefe de equipe em qualquer emergência mecânica. Dominavam o sistema de relógio para indicar direções de ataque rapidamente. 12 horas era à frente, 6 horas à retaguarda. Aprendiam também a voar em formação. A tarefa era proteger as outras aeronaves do grupo enquanto permaneciam na porta aberta. Não havia margem para erro. A arma principal do atirador de porta era a metralhadora M60. Como reserva, utilizavam fuzis M14 ou M16.
A M60 despejava entre 500 e 650 tiros por minuto. O alcance efetivo chegava a 1.200 metros. Ouve-se o som ensurdecedor da cadência de disparos sobre as árvores. Para esta função, a M60 recebia modificações técnicas. Geralmente, era montada em um suporte giratório ou em um pino de fixação. Alguns soldados usavam cordas elásticas presas ao teto do helicóptero. Isso garantia maior mobilidade para inclinar a arma em ângulos extremos. Além da metralhadora M60, o equipamento incluía caixas extras de munição e kits de sobrevivência. O peso era alto, mas o poder de fogo era a única garantia de voltar para a base. Assim começou a rotina desses homens nos céus do Sudeste Asiático. 6.000 disparos por minuto. Essa era a cadência de tiro aterradora da metralhadora M134 Minigun instalada nos helicópteros de ataque. Cada rajada transformava o ar em uma parede de chumbo. Por que os artilheiros não disparavam sem parar? A munição era limitada. Dependendo da missão, as aeronaves carregavam entre 2.000 e 4.000 munições. O artilheiro precisava gerenciar cada segundo de fogo para garantir apoio até o fim da operação. À primeira vista, uma chuva de balas aleatória, mas na prática, um cálculo de precisão. Cada quinto projétil na fita era um traçante. No vídeo da época, nota-se o rastro luminoso cortando a escuridão. Esses disparos brilham intensamente para guiar o olho do atirador, especialmente em condições de baixa visibilidade ou mata fechada. Os artilheiros de porta operavam em dois tipos de aeronaves, slicks ou gunships. As slicks, como o UH-1 Huey, serviam principalmente para o transporte. Elas levavam tropas, suprimentos e faziam evacuações médicas. Nelas, o papel do artilheiro era defensivo. O objetivo era proteger o helicóptero nos momentos de maior vulnerabilidade, como o pouso e a decolagem. Para isso, utilizavam geralmente a metralhadora M60. Já as gunships eram máquinas de guerra puras. Elas voavam para o ataque. Nessas aeronaves, o artilheiro fazia parte de um time ofensivo coordenado. Eles despejavam foguetes, granadas e fogo de minigun para dar suporte direto aos soldados no solo. Tentaram instalar a metralhadora calibre .50 nos helicópteros. O peso excessivo tornou a arma inviável para o voo. O projeto foi descartado. A coordenação era vital. O piloto manobrava a aeronave para alinhar o ângulo de visão do atirador com o alvo. Mas acertar o inimigo era um desafio técnico constante. O helicóptero nunca estava parado. Ele se movia em alta velocidade, mudando de altitude e inclinando-se para desviar de disparos vindos do chão. O artilheiro precisava compensar o movimento da própria aeronave e o deslocamento do alvo ao mesmo tempo. Sente-se a dificuldade no relato dos veteranos. A vibração constante do motor chacoalhava o corpo do atirador. A resistência do vento tentava empurrar o cano da arma para fora da trajetória. Estabilizar a mira exigia força física e técnicas de antecipação. Não havia margem para erro. Um segundo de hesitação ou um cálculo errado de ângulo significava errar o alvo por dezenas de metros. O combate aéreo era uma luta contra a física. 3 segundos para decidir. Esse era o tempo que um atirador de porta tinha para reagir antes que o inimigo sumisse na selva. Mas acertar o alvo era quase impossível. Por que a pontaria falhava tanto? A teoria dizia uma coisa, a realidade do combate dizia outra. O manual exigia rajadas curtas de 5 a 7 disparos. O atirador deveria pausar, avaliar o impacto e ajustar a mira. Na prática, a precisão era inexistente. Para compensar a instabilidade, eles usavam um volume de fogo. Os atiradores varriam a área em arcos largos. O objetivo era saturar o terreno com chumbo e forçar o inimigo a recuar. No quadro, vê-se o cano da metralhadora tremendo violentamente contra o suporte de metal. Havia um fator físico implacável. O projétil herdava a velocidade do helicóptero. Isso forçava o soldado a mirar atrás ou abaixo do alvo real. Mirar diretamente no inimigo significava errar por metros. Era um cálculo mental constante em meio ao caos sonoro. Mas e a proteção? Na prática, ela não existia. Cada quilo contava para manter o helicóptero no ar.
Blindagem pesada como a de tanques era descartada para poupar peso. O próprio corpo da aeronave era uma folha fina de metal. Coletes de proteção foram distribuídos, mas eles só barravam estilhaços pequenos. Contra um disparo direto de fuzil, eram inúteis. Além disso, o calor dentro da cabine era sufocante. O colete apenas tornava o soldado mais lento e exausto. Ouve-se o chiado estático do rádio. Os capacetes de voo serviam mais para a comunicação do que para a defesa. O sistema de intercomunicação era a única ligação entre o atirador e o piloto. Sem ele, a tripulação estava cega. Surgiram então as placas de cerâmica, conhecidas como chicken plates. Elas cobriam o peito e barravam munição leve, mas o peso era excessivo. Muitos soldados se recusavam a usá-las. O apelido era uma provocação. Diziam que apenas os covardes, ou galinhas, precisavam de tal proteção. À primeira vista, o atirador era apenas força bruta, mas na prática, ele era o radar humano da aeronave. Ele buscava vultos, fumaça ou o brilho de canos escondidos na vegetação. No Vietnã, o Vietcong dominava a arte da camuflagem. Os eventos aceleraram. O atirador tornou-se o alvo principal das emboscadas em terra. Se o atirador caísse, o helicóptero perdia sua visão lateral e sua defesa imediata. A sobrevivência de toda a tripulação dependia de quem apertava o gatilho na porta. Assim terminou o conceito de voo seguro naquelas florestas. 1965. A selva do Vietnã vista de cima é apenas um tapete verde infinito. Identificar um inimigo nessa vegetação exige mais do que visão. Exige instinto. Como distinguir um soldado de um camponês a 200 km por hora? À primeira vista, era impossível. Mas na prática, a decisão precisava ser imediata. Naquela época, a tecnologia era inexistente, sem câmeras térmicas, sem visão noturna, sem drones de reconhecimento. O artilheiro lateral dependia apenas dos próprios olhos, enquanto o helicóptero balançava violentamente. Um vulto entre as árvores disparava o gatilho. O resultado era frequente: fogo amigo ou civis mortos no meio do fogo cruzado. O Vietcong dominava a camuflagem. Eles se misturavam aos vilarejos e usavam o ambiente como escudo. A estratégia era cruel. Crianças de 12 anos de idade portavam fuzis e faziam parte do plano de batalha oficial. No vídeo da época, nota-se: a fumaça cobre tudo, tornando a distinção de alvos uma tarefa de sorte. Atirar em movimento era um caos técnico. O artilheiro não via onde as balas paravam. Ele apenas despejava metal na direção da floresta. Para orientar o resto da esquadra, ele usava munição traçante ou granadas de fumaça colorida. O objetivo era um só: manter a cabeça do inimigo abaixada. Mas o perigo real tinha nome: zonas de pouso quentes. Esse era o momento crítico da missão. O helicóptero reduzia a velocidade para o desembarque. Os artilheiros laterais iniciavam um fogo implacável e contínuo. Eles precisavam criar uma parede de chumbo para proteger os soldados que saltavam no barro. O barulho é ensurdecedor. Ouve-se o som metálico das centenas de cápsulas atingindo o piso da aeronave. Esse volume de fogo protegia o helicóptero, mas transformava o artilheiro em um alvo exposto. Atiradores de elite e operadores de RPG focavam apenas neles. Havia um dilema tático no ar. O artilheiro precisava manter o dedo no gatilho para sobreviver. Ao mesmo tempo, ele monitorava as caixas de munição. Ficar sem balas antes da extração significava a morte para todos a bordo. Não havia margem para erro. Assim terminou o turno de muitos homens sobre as florestas do Sudeste Asiático. Guerra do Vietnã. O caos das missões aéreas escondia incidentes que fugiam de qualquer manual militar. Entre o barulho ensurdecedor das turbinas e o fogo cruzado, o imprevisto era a única regra. Por que o resgate falhou? A tripulação seguia protocolos rígidos, mas a adrenalina ignorava a lógica. Um jovem artilheiro de porta operava sua metralhadora contra um grupo de guerrilheiros. Após neutralizar o alvo, o helicóptero pousou para uma inspeção rápida no solo. O soldado notou que um dos inimigos ainda respirava. Sem avisar o comandante, ele soltou o cinto e pulou da aeronave. Sua intenção era prestar socorro ao ferido.
Ao se virar, veio o choque. O helicóptero estava decolando. Ninguém percebeu sua saída. O soldado ficou paralisado no centro do território inimigo. Ele estava desarmado. Ao seu lado, apenas o combatente ferido. 30 minutos se passaram em silêncio absoluto. Apenas meia hora depois, a tripulação notou a ausência e retornou para o resgate. Ele recebeu uma advertência severa, mas sobreviveu. À primeira vista, um erro bobo. Mas, na prática, uma sentença de morte evitada por sorte. Outros incidentes terminaram em tragédia. Em manobras evasivas bruscas, o equipamento falhava. Cintos de segurança rompiam ou não eram travados corretamente no suporte de metal. O resultado era fatal. O artilheiro era lançado para fora da cabine em pleno voo. Houve um caso atípico. Um artilheiro caiu de uma altitude baixa durante uma curva acentuada. Ele atingiu o solo diretamente sobre 2 soldados vietcongues que estavam escondidos na vegetação. O impacto deixou os 3 sem fôlego. Na filmagem técnica, nota-se: a queda foi amortecida pelos corpos dos inimigos. O americano recuperou-se primeiro. Ele tomou a arma de um dos vietcongues e eliminou ambos no local. Ele aguardou o retorno da aeronave sentado sobre os corpos. Por essa ação acrobática e improvável, o soldado recebeu uma medalha de bravura. Sem testemunhas, ninguém teria acreditado no relatório. Mas isso era apenas o começo. O ritmo dos combates não permitia pausas. Artilheiros com ferimentos mortais continuavam operando suas armas. O sangue escorria pelo chão de metal, mas o fogo de cobertura não parava. Eles ignoravam a própria sobrevivência para proteger a retirada da infantaria. Ouve-se o som do rádio em pânico. Eram as evacuações médicas sob fogo intenso. Nessas missões, o espaço era mínimo. Corpos de feridos se misturavam a cartuchos de munição vazios. O medo era constante. Não havia margem para erro. Assim terminou o turno de muitos. Aqueles que caíam nem sempre tinham um chão para amortecer a queda. 90% de tédio, 10% de terror absoluto. Essa era a matemática exata para um artilheiro de porta no Vietnã. Por que esses homens aceitavam o cargo mais perigoso da guerra? A resposta é simples. Alguém precisava puxar o gatilho enquanto o helicóptero mergulhava no caos. Mas o preço era alto. Na maior parte do tempo, a rotina era monótona. Os soldados passavam horas sobrevoando a selva densa e desabitada. O som do motor era constante, o calor era sufocante. Os olhos vasculhavam o verde infinito em busca de qualquer movimento. Mas o cenário mudava em segundos. O tédio dava lugar ao pânico quando as missões de resgate começavam. Os pilotos lançavam as aeronaves diretamente contra uma parede de fogo inimigo. O objetivo era extrair companheiros cercados no solo. Nesse momento, o artilheiro de porta se tornava o único escudo entre a aeronave e os disparos de metralhadora que vinham da mata. Veteranos relatam o contraste brutal. Em um instante, o silêncio da selva. No outro, o rastreador de balas riscando o céu. Eles desejavam desesperadamente voltar ao tédio, mas estavam presos no combate. No vídeo, nota-se a posição exposta. O artilheiro fica pendurado na lateral aberta do helicóptero. Não há blindagem. Não há onde se esconder. A pressão psicológica era esmagadora. A taxa de baixas desses combatentes figurava entre as mais altas de todo o conflito. O ciclo era repetitivo e cruel. Voar para a zona de combate, disparar milhares de cartuchos, ver a morte de perto e retornar à base. No dia seguinte, o processo recomeçava. A exposição constante ao combate direto e o abate frequente de aeronaves geravam colapsos mentais. Muitos desenvolveram fadiga de combate crônica e transtorno de estresse pós-traumático. Ouve-se o relato dos sobreviventes. Quase todos viram amigos morrerem ao seu lado dentro da cabine. O sangue se misturava ao óleo e ao metal quente no chão do helicóptero. Não havia tempo para o luto. Esses homens se tornaram os veteranos mais afetados pela Guerra do Vietnã. O trauma não ficava na selva. Ele voltava para casa com cada um deles. A guerra terminava no papel, mas continuava na mente.